A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Não se esqueça também de já preparar o seu copo com água. Eu quero deixar bem claro que o poder não está nesta água. Todas as vezes que você beber, consagrar comigo esta água, você se lembrará do poder da palavra de Deus, porque é ela que cura, é ela que liberta, é ela que salva. E eu creio que num ato de fé, pelo poder da palavra que será ministrada ao seu coração, quem beber em o nome de Jesus será curado, será liberto, será restaurado e depois vai colocar aí nos comentários: pastor, eu fui restaurado pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do nome e do Espírito de Cristo. Amém? Vamos lá então? Tema da mensagem de hoje: o perigo de substituir a dependência pela experiência. Pastor, achei interessante. Repete para mim, para eu entender. Amados, é um perigo muito grande quando nós substituímos a dependência pela nossa experiência. Amém? Eu quero que você já abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. O verso é o verso de número 15, que diz assim: E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar a visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça a outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que Deus te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Irmãos, você já parou para analisar que muitas vezes nós, quando estamos no início da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, nós queremos ser direcionados por Ele. Nós temos esta dependência de querer saber os detalhes. Existe um temor dentro de nós. E aí a gente fica: meu Deus, eu não posso errar. E aí a gente começa a aprender com Deus tantas coisas. Começa a aprender porque estamos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à palavra de Deus. Então, a gente vai adquirindo experiência. Vai adquirindo experiência. Amados, quando então temos um certo tempo que estamos fazendo as mesmas coisas, orientados lá atrás pelo Espírito de Deus, então a gente começa a fazer as coisas meio que no automático. A gente para um pouco de ouvir e começa a dizer: bom, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui. E meio que vai deixando o Espírito de Deus de lado. Isso é um perigo. Sabe por que é um perigo? Porque deixar de depender do Espírito Santo só porque
pegamos experiência naquilo que ele já nos ensinou lá atrás, isso é praticamente o início da nossa ruína. Por quê? Porque nós vamos começando a nos enfraquecer. Mas existe aquela ilusão na nossa cabeça de que, peraí, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor me mandou lá atrás, então tá tudo certo, Ele está se agradando comigo. Só que ao mesmo tempo, a gente, sem perceber, vai se afastando de Deus. E a gente para, literalmente, a gente para de ter relacionamento. Paramos de ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não, a gente para de ter novas estratégias dadas por Ele, porque nos firmamos em nossa própria capacidade. Amados, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Eli já era velho. Deus não falava. Já estava sem falar com o povo já há muito tempo. Interessante, né? Um sacerdote que exercia o seu ofício tinha muitas regras, muitos rituais. Tem muita gente presa a rituais. Muita gente presa à religiosidade, achando que está servindo a Deus como Deus quer, agradando ao Senhor. Mas na verdade, não ouve mais a voz. Só é cheio de experiência. Eu sei fazer. Eu sei cantar. Eu sei... Tá entendendo, irmão? Isso é um perigo. Mas lá tinha um menino. Um menino que fora deixado pela sua mãe, Ana. Lembra de Ana? Que orou, chorou diante do Senhor, pediu um filho e Deus assim concedeu. E ela disse: então eu vou entregar este menino ao Senhor. E deixou ali na casa de Deus, deixou ali para que o sacerdote Eli cuidasse dele. E este menino foi crescendo em temor, em sabedoria. Olha o que diz aqui. O capítulo de número 3 de 1 Samuel, verso de número 7, diz assim: porém Samuel, o menino, ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas a experiência nunca vai substituir a dependência de Deus. A dependência que nós devemos ter de Deus. Seja você, seja eu, quem for, ou esteja no cargo que for, seja a pessoa de maior importância que for, temos que depender deste Deus. Não importa se você é experiente, não importa se você é apto, se você é uma pessoa... Pastor, eu sou especialista naquilo que eu faço. Parabéns. Mas e a dependência de Deus? Você depende de Deus? Tema da mensagem de hoje: o perigo de substituir a dependência pela experiência. A Bíblia diz que então este menino fora escolhido pelo Senhor. E uma certa feita, Deus fala com ele: Samuel, Samuel. O menino não entendeu. Foi até Eli e disse: pode dizer, meu Senhor, o que o Senhor quer? Ele disse: eu não te chamei. O menino voltou para a cama, porque Eli disse: vai deitar, menino, desde conversa. Aí ele foi lá deitar. Lógico que eu estou parafraseando, irmão. Não está escrito assim. Aí ele foi, deitou. Aí Deus disse: Samuel, Samuel. Deus
falou novamente. O menino levantou, foi até Eli e disse: o que queres, meu senhor? Ele disse: eu não te chamei. Volta a deitar-te. Pois então o menino foi deitar. E mais uma vez, pela terceira vez, Deus chama Samuel, Samuel. Então ele vai até Eli. E aí foi que Eli entendeu, irmão. Meu Deus do céu, como tem gente. Eu estou falando de pessoas que deveriam ser as primeiras. Gente que deveria ser as primeiras a ter uma intimidade com Deus. Pessoas que têm uma responsabilidade. Eli tinha uma responsabilidade muito grande. Ele cuidava do espiritual de uma nação inteira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus colocou você sobre qual responsabilidade? A sua responsabilidade é grande, é pequena? Não importa. Não importa se é grande, não importa se é pequena. Deus quer que você dependa dele para que vá tudo bem, para que tudo corra bem, para que tudo venha prosperar, para que as coisas venham acontecer. Devemos depender da voz do Espírito de Deus nos guiando, nos dando estratégias, nos mostrando qual é o próximo passo. Nunca se esqueça disso, minha irmã. Não, mas eu manjo. Você manja o quê, rapaz? Manja o quê? Vai deixando o Espírito Santo de lado. Fica aí com essa historinha de que eu sou apto, eu tenho todo o conhecimento, pastor. Muito bem. Olha o que aconteceu com Eli. Demorou para entender que era Deus. Quando ele entendeu que era Deus, ele não ouviu. Ele só entendeu que Deus estava falando com o menino. Aí ele disse: volta para a cama. Se a voz falar com você novamente, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Mas demorou para a ficha cair, não foi? Demorou. Quem muito depende das suas próprias habilidades ou na força do seu próprio braço, demora para ouvir, para entender quando é Deus que está falando com ele. Eu espero que isso não aconteça com você. A Bíblia então diz que Deus fala mais uma vez. O menino diz: assim como ensinou o profeta, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. O que é que Deus então falou ali? Depois de muitos e muitos anos sem se manifestar a Israel, aos sacerdotes, Deus fala com um menino. Para que a gente possa ouvir a voz do nosso Deus, devemos ser dependentes dele como uma criança. Nunca se esqueça disso. Aí Deus falou com ele, repreendendo o experiente sacerdote Eli e os seus filhos. Viu? Usou um menino para repreender uma pessoa já velha e experiente. Aí entra o texto que nós lemos. Samuel ficou querendo saber o que estava acontecendo. Ele disse: ô Samuel, fala para mim o que foi que Deus falou para você. Conta tudo aí. Eu estou aqui simplificando para você entender. Samuel, não me encubras absolutamente nada do que Deus te disse. Samuel ficou assim um pouco cabreiro, ficou receoso, porque o que Deus tinha dito para Samuel era repreensão,
era repreendendo um homem já velho e aparentemente experiente. Já pensou a situação? Uma criança ter que repreender uma pessoa mais velha. É Deus nos ensinando a ser humildes. Sabia disso? Às vezes Deus vai nos ensinar a ser humildes. E se precisar usar uma criança, Ele vai usar. Sabe por quê? Porque achamos que não precisávamos mais depender de Deus. Que a nossa experiência já era o bastante. Pois é, irmão. Eu não vou entrar nos pormenores do que foi, de qual foi, na verdade, a repreensão. Eu só quero trazer a você só mais um exemplo. Na multiplicação dos pães e peixes. Aqui Deus faz a mesma coisa. Tinha lá os discípulos e tinha lá um menino. Deus, por meio de Cristo, faz um milagre extraordinário. Por quê? Aqui em Mateus capítulo de número 14, verso de número 15, diz assim: e chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus no caso, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ó, discípulos, homens que já estavam seguindo a Jesus há um certo tempo, experientes, chegaram dizendo para Jesus: Senhor, vamos fazer assim, ó, mostrando que eles tinham um certo entendimento do que fazer com aquela multidão. E aí Jesus disse: não é mister que eles vão, porque vão perecer, lógico, né? Dai-lhes vós de comer. Jesus falou: dá para eles. Vocês. Alguma coisa para eles comerem? E eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, está dizendo que tinha um menino lá, com esses 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos também dizem lá em João, no capítulo de número 6, eles falam assim, ó: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aproximadamente, só homens tinham 5.000, quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então eles se apavoraram. E eles disseram: a gente tem experiência, Senhor. Em outras palavras, não tem como dar comida para esse povo. Nem 200 dinheiros de pão seria necessário, seria suficiente, na verdade, para dar comida para esse povo todo aí. A gente sabe que a gente está falando de Jesus. Aí vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Um menino, dependendo. Ali ele estava mostrando dependência. Deus, ele usa uma criança de novo para mostrar a pessoas experientes o que elas deveriam fazer. Ele pegou o que ele tinha e colocou nas mãos de Jesus. Entregou os discípulos para entregar para Jesus. Está aqui, ó, coloca nas mãos do Senhor. Está lá, é o que eu tenho. Dependência. Irmãos, às vezes nós temos que pegar toda a nossa sabedoria humana e falar: quer saber de uma coisa, Senhor? Eu não consigo. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não estou entendendo nada. Eu coloco nas tuas mãos, assim como esta criança fez. Eu vou colocar
toda a minha sabedoria, todo o meu pequeno sustento, esta causa eu coloco nas tuas mãos. Eu dependo de ti, Senhor. É isso que nós devemos fazer. Amados, grave essa mensagem em seu coração. E a partir de hoje, eu espero que Deus tenha falado com você. É muito importante termos experiência, sermos pessoas que têm conhecimento acerca de algo. É importante. É muito importante sermos aptos a exercer algum tipo de função. É muito importante. Mas seja você quem for, tenha a posição que você tiver, nunca se esqueça que Deus, o Senhor, deu aula para a sabedoria. Está lá em Provérbios. Então Deus quer que você sempre dependa dele. E você vai entender que por mais que você saiba, somos pequenos diante da sabedoria do nosso Deus. Então, sempre faça isso aqui, ó. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu não estou entendendo mais o que eu tenho que fazer. A minha capacidade humana chegou até aqui e daqui não está conseguindo passar, Senhor. Me ajuda, eu coloco nas tuas mãos, dependendo de ti em todos os sentidos da minha vida. Ah, Deus vai se alegrar com você, minha irmã. Deus se alegrará contigo, meu irmão. E a vitória será certa. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor meu Deus, quando nós começamos a aprender contigo, quando nós começamos a ter experiências que o teu próprio Espírito começa a ministrar em nossos corações. O que não pode acontecer, ó Deus, é tomarmos estas experiências e começarmos a achar que não dependemos mais do ensinamento, da orientação dada pelo mesmo Espírito que falava conosco lá atrás. Não, devemos continuar em nome de Jesus, tendo a experiência que for, sendo apto da forma que for, Senhor meu Deus, tendo a posição, seja ela qual for, devemos continuar inclinando os nossos ouvidos para ti e dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos nos humilhar diante de ti, Senhor, porque a experiência não pode substituir a dependência que todo homem e toda mulher deve ter do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta mensagem e que ela venha trazer reflexão aos corações de que devemos cada dia mais depender de Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu quero que você agora pegue o seu copo com água e nós vamos orar. Eu quero consagrar, e aquele que beber pelo poder da palavra, receba a orientação que você precisa para que você possa atravessar talvez um momento de turbulência, talvez um momento onde você está perdido, não sabe mais o que fazer. Ei, se humilhe diante do Senhor, diga, Pai, eu coloco toda a minha capacitação em Tuas mãos. E digo, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo. Pegue o seu copo com água. Senhor Deus, eu consagro. E em nome de Jesus, aquele que beber, receba da Tua parte, ó Pai. Receba de Ti
uma estratégia nova, uma orientação nova. Senhor, meu Deus, que esta pessoa, ao beber, seja, ó Deus, comece a ser sensível novamente à voz do seu Santo Espírito e também à voz da sua palavra. E em nome de Jesus, será muito bem sucedida por onde quer que andares, se nunca desviar o seu olhar da palavra do nosso Deus. Pode beber e receba a sabedoria necessária para resolver o que você precisa resolver. Pode beber. Que Deus te abençoe. E eu te espero na próxima reflexão.